Dando início ao nosso assunto 2, convenções cartográficas, hoje ao final da instrução, deveremos alcançar os seguintes objetivos: interpretar símbolos militares e convenções cartográficas e compreender os principais dados marginais das cartas topográficas. Então, as duas palavras-chave são símbolos e convenções. Para tanto, seguiremos o seguinte sumário: uma introdução, que será rapidamente feita, um desenvolvimento em que abordaremos símbolos militares, convenções cartográficas, dados marginais e, muito importante, interessante, cuidados com a carta. Por fim, uma breve conclusão. Símbolos militares. O símbolo é uma representação gráfica composta de um desenho que é empregado para identificar uma unidade, atividade ou instalação. Estes símbolos, esses desenhos, eu vou colocar na minha carta topográfica para simbolizar algo militar, uma unidade, uma subunidade, algo militar. Por exemplo, esse daqui representa o primeiro esquadrão de cavalaria, mecanizado do 2º Regimento de Cavalaria Blindado. E rapidamente eu fui sublinhando aqui o que cada símbolo significa, mas nós veremos isso detalhadamente em breve. Então aqui um exemplo, a minha carta topográfica, toda ela aqui, essa carta topográfica com alguns símbolos, olha aqui, um símbolo de posto de observação, mais um símbolo de posto de observação, aqui um outro símbolo, aqui outro símbolo, todos esses símbolos, eles estão colocados na minha carta para representar tropas ou locais de interesse, como é o caso dos POs aqui em amarelo. É para isso que eu uso uma simbologia. Essa simbologia, ela destina-se então para ser utilizada nas cartas ou mesmo croquis, não precisa ser a carta inteira, pode ser apenas uma parte dela, e elas devem guardar proporções, eu não posso fazer de qualquer tamanho meu símbolo. Se eu desenhar de azul, é para tropas amigas. Se eu desenhá-los de vermelho, é para tropas inimigas. Contudo, nós comumente fazemos uma generalização e fazemos tudo de preto. Dificilmente você vai encontrar em alguma carta, algum croquis, algo azul ou vermelho. Você vai encontrar na cor preta. Tudo de preto. É o mais usual. O preto é o mais usual. Vai ser uma linha preta simples, se for tropa amiga, e uma linha preta dupla, se for tropa inimiga. Contudo, isso é o previsto. O que acontece na prática é que, na maioria das vezes, se coloca linha simples preta tanto para amigo quanto para inimigo. Mas o correto é que seja colocado apenas para amigo. Esse é o correto. Qual que é a composição dos símbolos? Eu tenho uma legenda a ser seguida. Nessa legenda, eu tenho, então, o meu símbolo básico, que aqui é representado pelo A. Eu tenho o meu símbolo da arma, que aqui é representado pelo B. Eu tenho o escalão considerado, que aqui é representado pelo C. Eu tenho minha designação, representado pelo D. Eu tenho a minha subordinação, a letra E. E eu tenho outras informações importantes também, aqui na letra F. Esse aqui é um exemplo da primeira companhia de fuzileiros mecanizado do 2º Batalhão de Infantaria, mecanizado da 3ª Brigada de Infantaria, mecanizada. Por que eu estou passando rápido assim e não estou explicando um a um? Porque a gente vai ver nos próximos slides detalhadamente um a um. Aqui no exemplo 2, eu não necessariamente tenho que ter uma tropa operacional. Aqui eu tenho um posto de coleta
de extraviados sendo simbolizado. Esse posto de coleta de extraviados, posto de coleta de extraviados, ele é o posto número 2 da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. E todo esse resto de símbolo aqui, ele representa que é o meu posto de coleta e qual o tamanho do escalão. Mais adiante veremos um a um. Vamos lá. Primeiro, a letra A, o símbolo do símbolo básico. O que é o símbolo básico? Ele é isso aqui que fica aqui fora, que eu vou separar de amarelo. No caso deste exemplo, é um retângulo. Retângulo, ele me informa uma tropa de grande comando, uma grande unidade ou uma unidade e subunidade de arma ou serviço. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado no meu símbolo. Poderia ter também outros símbolos. Uma bandeira, isso aqui é uma bandeira, que representa um comando. A extremidade na haste ela continua, ela pode ser contínua ou quebrada, e ela indica a localização. O que isso significa? Que onde ficar esta ponta aqui é onde está localizado o meu comando. Próximo símbolo, um triângulo. O triângulo, aqui faltou no slide, ó, não tem nada aqui escrito, mas a gente vai escrever agora, vai ficar melhor ainda. Ele é um posto de observação, que a gente conhece também por PO, onde a tropa amiga fica visando a inimiga de um local mais avançado. E por fim eu tenho a simbologia do círculo. O círculo, ele é uma instalação de serviço. Pode ser uma estação, pode ser um depósito, pode ser um centro, um posto, algum órgão. Ele está relacionado à parte logística. Estes são nossos símbolos básicos. Tenho também o símbolo da arma ou atividade. São as nossas armas, quadros, serviços que conhecemos. No exemplo que aqui nós temos a arma de cavalaria, esse X aqui no meio. Ah, mas não está aparecendo aqui no lado nessa minha legenda. Calma, nós vamos ver todos os exemplos mais à frente. Olha aqui alguns. Esse T é a força terrestre, exército. A âncora, marinha. Esse símbolo de infinito aqui, a aeronáutica. PM, polícia militar. Agora sim que você queria ver os símbolos das armas, quadros, serviços. Olha aqui, infantaria é o X. Cavalaria são 2 linhas. Artilharia é um círculo. Engenharia é esse E deitado. Comunicações é um raio. Material bélico, Mike Bravo. Serviços, vamos para o que interessa. Talvez armamento e munição, onde tenha um local com armamento e munição, seja interessante. Os demais não são tão importantes, a não ser os aqui da coluna da direita. Intendência é muito importante. Nosso serviço. Temos também aqui saúde, vai identificar um posto de saúde. Polícia do Exército, mais um, que é de fácil visualização. São nossos símbolos da arma. Vamos voltar naquele slide. Vamos ver mais adiante agora. Tenho alguns outros aqui. Não vou bater um a um, mas você deve conhecê-los. Outros interessantes aqui à direita, são muitos. Estamos vendo apenas uma parte deles. Se você acha que aqui já tem bastante. Esta forma aqui é uma artilharia autopropulsada. Esta forma aqui
cavalaria mecanizada, cavalaria blindada. Faz sentido, estas visualizações fazem sentido, porque, por exemplo, este círculo aqui na artilharia, que eu acabei de esconder, é o que denota uma tropa de artilharia. E esta forma aqui em volta, que eu acabei de esconder também, é o que diz que é uma tropa blindada. E se ela é autopropulsada, ela é blindada. Então, autopropulsada, ela é blindada. Olha aqui na cavalaria. Eu tenho um traço, embora a cavalaria sejam 2 traços, um traço já me lembra a cavalaria. Aqui também um traço. Este círculo em volta é uma tropa blindada. Ali já tem blindada. Aqui está mecanizada, mas se é mecanizada, tem um mech aqui embaixo. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E esses que nós estamos vendo são os mais importantes. Mais símbolos. Comunicações blindadas. Que beleza, hein? Comunicações é o raio. Comunicações é o raio. E tem esse círculo em volta que é blindado. Defesa Química, Biológica e Nuclear, DQBN. E aqui ela é exemplificada apenas por QBN. FE, Forças Especiais. Infantaria Blindada. Por que é infantaria blindada? Isso aqui também é autoexplicativo pelo que a gente já viu. Esse X aqui que eu acabei de riscar é da infantaria. E este círculo que eu vou fazer agora, aqui em volta, que já estava, é blindada. Toda vez que tiver esse círculo é uma tropa blindada. Mais símbolos. Vamos ver o que tem de interessante aqui para a gente ver. Civis, onde tem civis. Materiais de intendência, classe 1, classe 4, de construção. Um PBAN, posto para banho, que tiveram lá no campo. Mas aqui, materiais de classe 8, que são de saúde. Um depósito, uma área logística, um local que tenha prisioneiros de guerra. São muitos os símbolos. Não vejam apenas 2 ou 3, vejam uma quantidade maior. Todos esses que eu destaquei, o combatente tem que conhecer. Mais símbolo, não acaba esse monte de símbolo não. Vamos para o que interessa então. Local que tem uma evacuação, um cemitério, um posto de coleta de mortos, vamos ver, remoção de granadas, Estado Maior. Onde é que fica o Estado Maior? Onde é que fica a cabeça da minha tropa? Cabeça do meu exército? Cabeça da minha fração? Onde é que fica? Quem está mandando? Estado Maior. Próxima simbologia. Os símbolos de identificação de escalões. Por definição, o escalão de um grande comando, grande unidade. Então, grande comando, grande unidade, subunidade, fração ou instalação é representado por um dos símbolos abaixo, colocando sobre o símbolo básico correspondente. Portanto, eu tenho o símbolo básico, que é esse aqui, e ali em cima, onde eu vou destacar agora de amarelo, vai ficar, e azul, que fica melhor para enxergar, azul, é onde fica o meu símbolo de identificação de escalão. Este aqui, por exemplo, é só um risco. Olha ali, só um risco. Só um risco. Vamos ver onde é que tem isso aqui ali no meu bisurômetro. Olha ali, um risco só. É uma companhia, esquadrão, bateria. É essa subunidade. Se fosse como aqui, um círculo só, é uma esquadra, uma peça de morteiro da infantaria, ou de metralhadora, ou uma peça de artilharia, que vai ser o mais comum, ou um escalão, ou o escalão correspondente. Mas o mais comum para esse símbolo aqui é uma peça de artilharia. 2 círculos é um grupo de comando, uma seção de morteiros, já são
duas peças, é um conjunto de peças, mais três, mais círculos, agora três, é um pelotão inteiro de morteiros, por exemplo, é uma bateria inteira de artilharia com suas peças, ou apenas uma seção de artilharia. Então isso aqui é pouca artilharia, média e muita, para o combatente tentar gravar o mais fácil possível. E esses riscos aqui, esses traços, é a companhia, é o batalhão, é o grupamento sob comando de um coronel, ou agrupamento, ou regimento. Agora ali embaixo, também é importante isso aqui que eu estou rabiscando. Esse X, não confunda esse X com o símbolo da cavalaria. Esse X, ele fica acima do símbolo base. Então eu tenho lá meu símbolo base, e esse X vai ficar aqui em cima. Ele simboliza brigada. Se fosse 2x, uma divisão. Se fosse 3x, um corpo de exército. Se fosse 4x, um exército de campanha. E assim por diante. O círculo vazado agora. O círculo vazado é uma base logística. 2 círculos vazados é um comando logístico. 3 símbolos vazados é uma região militar. Círculos vazados, né? Esse E deitado sem estar com seus traços conectados é uma força-tarefa. Quanto mais traços, maior a força-tarefa. Aqui eu tenho 2 traços, valor batalhão, 3 traços, valor regimento, 1 traço, valor subunidade. Quando o valor de determinada unidade não puder ser representado por seu escalão, o efetivo aproximado pode ser indicado sobre o símbolo básico. Aqui, por exemplo, não sei o efetivo que eu tenho, escrevi o número 200 em cima do meu símbolo base, ou básico. E eu sei então que esse 200 refere-se a 200 homens. O valor indeterminado ou não expresso, quando ocorrer, o símbolo do escalão não é colocado sobre o símbolo básico. Olha aqui como eu não tenho nada. Eu não sei a quantidade que é, então eu não coloco nada. Próximo item, agora D, é o que fica aqui à esquerda. Aqui à esquerda, D. Esse D é a designação de comando, unidade. Esse índice aqui, instalação, olha só. Instalação ou organização logística. A designação é completada pela indicação de nomes, siglas, números, quando for o caso. Vamos ver uns exemplos para tentar esclarecer a mente do combatente. O número, ele identifica o elemento considerado. Em algarismo arábico ou sigla abreviada. Tá enrolando e eu não tô entendendo mais nada. Vamos ver o exemplo mesmo. Esse 20 aqui no lado significa que é o 20º batalhão. Esse 5 aqui no lado é a 5ª companhia. Um CAP, companhia de comando e apoio. O 5 ali no lado de novo, 5ª, mas como é a região militar, ali dentro tem o RM, região militar. Toda essa matéria que você está vendo não é tão simples assim, mas ela não é difícil, não é simples. Tem que estudar, mas não é difícil. Perceba o quanto é um pouco instintivo o combatente ver aqui qual que é a resposta. Letra E, fica aqui à direita, é a subordinação do elemento representado. É um número ou nome que identifica o escalão superior do elemento considerado, a quem eu estou subordinado. Quando a unidade representada for orgânica e da mesma natureza do escalão superior assinalado, não há necessidade de indicar a natureza desse escalão. Vamos ver este exemplo aqui. Eu tenho ali na direita, então está aqui na direita a letra E, o 2 e o 3. Quer dizer que todo esse meu símbolo que eu já sei, ele é do 2 e do 3. O que é o do 2 e do 3? Aí o combatente tem que começar a perceber de onde que veio o símbolo todo. Olha aqui. A primeira companhia de fuzileiros mecanizada.
ela é do quê? Ela vai ser do segundo alguma coisa. É um batalhão. É um batalhão, porque se era uma companhia, ela só pode ser subordinada a alguma coisa maior que ela. Uma companhia não vai ser subordinada a uma coisa menor que ela. Então, uma companhia, ela é subordinada ao batalhão, que por sua vez também tem que ser subordinada a algo maior do que ela, que no caso é a nossa brigada. Brigada. Portanto, a primeira companhia de fuzileiros mecanizada do segundo batalhão de infantaria mecanizado da terceira brigada de infantaria mecanizada. Por que tudo é mecanizado e tudo é infantaria? Tudo é infantaria porque ali no meio eu já sei que tem o símbolo da infantaria e tudo é mecanizado porque eu já vi ali embaixo que era MEC. Pronto, tem a primeira companhia de fuzileiros mecanizada, o segundo batalhão de infantaria mecanizada, terceira brigada de infantaria mecanizada. Essa subordinação ela fica à direita do símbolo. No caso de necessitar indicar mais de um escalão superior, é colocada uma barra inclinada separando-os e a sequência é na ordem crescente do escalão. A gente já viu isso. Ele acabou de me explicar que se não for apenas o 2, tiver o 3 ali também, eu tenho que colocar uma barra cortando. Pode ser que em algumas vezes o escalão a qual é subordinado seja representado apenas, por exemplo, aqui pelo segundo batalhão. Como eu botei que também é subordinado à terceira brigada, então eu boto esta barra, esse colchete ali no meio. Aqui mais exemplos. Vamos ver uns exemplos aqui à direita para a gente gravar. Terceira companhia de fuzileiros do segundo batalhão da quarta brigada da infantaria. Mais um ali embaixo. Primeiro esquadrilha, ali a aeronáutica, ó, esquadrilha do primeiro esquadrão do décimo grupo de aviação. Eu estou indo tudo em relação às subordinações. Eu sei que aqui era esquadrilha porque eu tenho aquele risco ali em cima. Eu sei que aqui era esquadrão porque o esquadrão é o órgão a qual a esquadrilha está subordinado. E eu sei que aqui é grupo de aviação porque o esquadrão está subordinado ao grupo de aviação. Eu vou sempre ter que ver qual órgão que está subordinado a qual órgão para poder escrever o nome do meu item. Mais um e agora o último. Aqui esse 1 é primeiro, então tá lá, primeiro. Aqui, esse traço em cima é esquadrão. Por que é esquadrão e não é companhia ou bateria? Porque o meu símbolo base, ele tem um traço ali no meio. E esse traço que eu selecionei agora simboliza que é uma tropa de cavalaria. Então isso aqui só pode ser um esquadrão de cavalaria. E tem um MEC ali embaixo, ele é mecanizado. A quem eu estou subordinado? Ao 2. Ao 2 o quê? Se é uma tropa de cavalaria, eu estou subordinado ao 2 regimento. E tem um BLD ali. O que é BLD? É blindado. Blindado. Então, primeiro esquadrão de cavalaria mecanizado do segundo regimento de cavalaria blindado. Está aqui o meu símbolo. Outras informações. Tudo que eu tiver para colocar a mais é ali embaixo. Ali embaixo. Se a minha tropa é mecanizada, se a minha tropa ela é autorrebocada, se é uma tropa de topografia, olha ali que beleza, topografia. Se é um ali mecanizado já tá. Sempre que tiver algo diferente, e isso pode variar muito, é ali embaixo que eu coloco. Agora sim, o assunto mais light. Convenções cartográficas. O que é convencionado na minha carta? Por definição,
são símbolos empregados nas cartas para indicar construções, acidentes, geralmente constituem desenhos simples, semelhantes aos acidentes e construções que representam. As cores, elas são empregadas em algumas cartas para auxiliar a identificação de elementos do terreno. Veremos exemplo. Aqui está a minha carta. A minha carta, ela tem desenhada muitas formas e todas as formas representam alguma coisa. Olha aqui, por exemplo, estradas. Olha aqui, por exemplo, cursos d'água, grande curso d'água, pequenos cursos d'água que estão aqui. Olha ali também as curvas de nível, que representam a altitude do meu terreno. Muitas curvas de nível. Rodovia, ali embaixo, lá embaixo. Rodovia, cidade, está aqui a cidade. E eu tenho essas convenções, elas estão aqui ao lado da minha carta. Tem vários dados marginais aqui na carta que a gente vai ver mais adiante. As cores, o preto. O preto, ele é uma nomenclatura e planimetria de uma maneira geral, com exceção da hidrografia. Olha ali os nomes, ó. Os nomes estão todos escritos de preto. É meio que óbvio, como a gente nem pensa nisso, mas está tudo escrito de preto. E também as estradas, olha ali, de preto, tudo preto. As construções também são na cor preta. Azul, tudo que for referente à hidrografia, traçado às margens, nascentes, poços. Olha aqui, um curso d'água bem denso, cursos d'água intermitentes, porque são tracejados, cursos d'água perenes, porque nessa parte, por exemplo, não é tracejado. Tudo que for relativo à água. Sépia, ou castanho, ou marrom, são as minhas curvas de nível. Já mostrei no outro exemplo, mas estão aqui. Curvas de nível. Tudo isso que é marrom, ele mostra a altitude do meu terreno. O verde é vegetação, verde, vegetação. Vermelho são rodovias principais. Olha aqui, estou destacando minha rodovia principal. Tenho alguns símbolos que estão na própria carta. Vamos ver, rodovias, caminhos, elementos relacionados. Ó, 2 vias, larga. 4 vias ou autoestrada, ela larga e está escrito 4 vias. Um caminho é simplesmente tracejado. Quando for pontilhado, é uma trilha. Quando for tracejado, é um caminho. Essa informação é importante. E os demais símbolos que não vou abordar um a um aqui. Você pode olhar. Estrada de ferro e elementos relacionados. Olha só, um risco com vários traços. É uma via simples, uma estrada de ferro simples. Várias cruzes que não estão ligadas. É porque ela foi abandonada, fora de uso. Um traço com vários traços perpendiculares. É uma via dupla em uso. E aqui uma via dupla sem estar em uso. Vamos ver aqui o exemplo na carta. Olha só, uma linha de trem. Uma linha de trem que eu estou separando, uma linha de trem. E está passando trem porque ela não está tracejada. Ela está contínua. Edifícios e lugares povoados. Uma zona urbana é em vermelho. Edifícios são quadrados ou retângulos ou formas. Ele pode ser ele é um edifício com qualquer lado maior que 5 milímetros. Ele vai ser com essa borda aqui, ó. Agora aqui embaixo, isso é importante. Uma escola tem um quadrado com a bandeirinha. Uma igreja, um quadrado com uma cruz. Ruínas são pontilhadas.
Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha ali. Ali embaixo, ali embaixo. Olha ali embaixo. Vamos botar de vermelho agora. Aqui, ó. Uma... O que é isso aqui? Igreja. Aqui, outra igreja. Duas igrejas em 2 quadras de distância. Isso é Butiá. Não, é Santo Amaro. É perto de Butiá. Temos também uma escola aqui acima, embaixo daquele hospital. Alguns exemplos de construções foram esses. Elementos de área e seus limites. Vou destacar os mais interessantes. Cemitério. Um pontilhado escrito cemitério embaixo. Uma cerca divisória de arame. Não confunda isso aqui com a nossa linha de trem. E essa é importante, ó. Cerca divisória de arame. Um muro, mais do que um muro provisório que não exceda 0,4 metros de largura. Não confunda isso aqui com caminho, nem com estrada. Obras públicas e industriais. Olha ali embaixo. Mina ou pedreira. Cisterna. Tanque de gasolina. Petróleo, água e assim por diante. Aqui o de cima é que não exceda de 0,8 milímetros em sua maior dimensão. E o de baixo é cuja dimensão exceda 1,6 milímetros. Veja que está escrito numa letra menor o gasolina, quando o meu item ele é grande. E está escrito numa letra maior o gás, quando o meu item ele é menor, pequeno. Será que eu consigo encontrar nesse desenho aqui algum exemplo? Tem exemplo sim. Procurei você. Achou? Pedreira abandonada. Ali, onde há mineração, pedreira abandonada. Se não enxergou ainda, eu coloco em outra cor. Vermelho. Aqui, vermelho. Limites e fronteiras. Isso aqui tem na sua carta de Ubutiá. Quando eu tiver pontilhado com esse vermelho em volta, o limite é municipal. Quando eu tiver esse vermelho escrito reserva militar, é autoexplicativo, reserva militar. Contudo, na carta de 2017 do CIBIC, Centro de Instrução de Butiá, eu verifiquei que não existe escrito esse reserva militar. Então é uma modificação aí que o Centro de Georreferenciamento ele já fez na carta aí. Vamos ver aqui nessa carta, enxergando algum exemplo de limite? Eu estou enxergando, inclusive o que eu acabei de falar. Olha só, esse aqui é o limite da área militar, que estou separando de amarelo. E tem alguma coisa aí escrita reserva militar? Não tem nada. Por quê? Nesta carta de Butiá de 2017 não foi colocado. Elementos hidrográficos são os mais fáceis de se enxergar, porque é azul e é água. Curso d'água permanente que não exceda 0,5 milímetros de largura. Aqui embaixo, um curso d'água permanente que exceda. Curso intermitente tem esse pontilhado. Curso que está desaparecendo em areia. Esse pontilhado e esta divisão aqui na frente, ó, divisão. Os de baixo são menos conhecidos. Aqui nessa parte da carta a gente consegue ver um monte de exemplo de curso d'água, os intermitentes aqui. Os do meio são os perenes, que eles não secam. Os mais das pontas costumam secar, então eles secam e voltam, intermitentes. Elementos ipsográficos, o que é isso aqui? Por exemplo, nossas curvas de nível. Essas curvas de nível são elementos ipsográficos. Elas têm equidistâncias. Não vamos olhar um a um também. Mas essa união das curvas de nível, elas vão fazer representações no nosso relevo, que vai ser o assunto 10 da matéria. Falta muito ainda, muito. Estamos descendo 2. Mas vamos chegar lá. Aqui veja as nossas curvas de nível. Olha só, a curva de nível, que mostra as altitudes dos pontos. Podia ficar até amanhã
selecionando curva de nível, porque é muita. Cobertura vegetal é o verde. Verde, cobertura vegetal. Quanto mais denso esse verde, mais vegetação tem. Olha essa primeira aqui, fechada, bosque, mata densa. E olha essa penúltima aqui, erva tropical. Vamos ver muito na nossa carta isso aqui. São gramíneas. Arrozal, ali o arroz nascendo. Rosal. Aqui no exemplo também, vegetação, vamos botar de outra cor. Vegetação aqui, ó, vegetação. E aproxime e perceba que aqui, ó, tudo isso aqui tem vegetação. Você está vendo aqui vegetação, ó? Isso aqui é uma vegetação. Vamos aproximar um pouco para enxergar. Olha esses verdes aqui. Todos esses verdinhos aqui, vegetação. Significa o que? Ah, que aqui é mato? Não. Significa que nessa parte há vegetação, embora ela seja rasteira e nada densa, quase nada densa. Última parte da nossa instrução, dados marginais. O que tem nas laterais da carta? Não necessariamente seja nas laterais, ela pode ser também em cima e embaixo. Aqui está nas laterais. Aqui está em cima e embaixo. O que esses elementos representam? Vamos ver um a um. Vamos dividir por partes aqui e vamos ver um a um essas partes. Vamos chamar aqui de parte 1, de parte 2 e de parte 3. E aqui em cima é o meu título, que tem algumas informações interessantes. Nesse meu título, ali em cima, olha ali para cima, tem o nome da carta e eu tenho aqui a identificação dela, tem um número, um código que a identifica. Eu chamo de MI, mapa índice. Está aqui. Como essa carta é uma carta feita especificamente para o campo da instrução, esse MI eu digo que ele é especial. Mas o normal seria eu ter vários números aqui simbolizando o número da minha carta. Agora fomos para os nossos dados ali embaixo. Esses aqui são os sinais convencionais que nós estávamos vendo. Para o combatente não ficar no sanha, que não decorou, ele pode olhar lá na parte de baixo da carta, mas claro que na prova ele não vai ter isso aqui. Então ele tem que decorar muitas coisas assim. Olha só, igreja, escola ali em cima, igreja aqui embaixo. Esse que eu tinha sublinhado antes é uma edificação pública. Cemitério, só passando as gaivotas, cerca. Esses que eu separei agora são alguma coisa importante, combatente, alguma coisa. Caminho carroçável, ou um caminho que não chega a ser tão ruim para passar só a pessoa a pé, mas também não é uma estrada para passar carro. Mais dados marginais nós temos, e aqui é bem interessante, é o suprassumo da nossa matéria, essa parte do meio da carta. Eu tenho meu pé de galinha ou diagrama de orientação, que ele define os nortes, nós não veremos agora. E eu tenho aqui no meio as escalas, que vai ser o nosso próximo assunto, não no dia de hoje, assim espero. Escala, tanto a minha escala gráfica, quanto a minha escala gráfica, que está aqui em cima, quanto a minha escala de declividade, aqui, que eu não vou usar. Eu uso realmente a minha escala gráfica de 1 para 25.000 neste caso desta carta. Outro dado importante para você nunca esquecer, porque vai usar um dia, pelo menos na FIT você vai usar. A diferença das curvas de nível de 10 metros e o dado que eu não quero que você esqueça aqui, é o datum horizontal. Isso é uma configuração para ser colocada no GPS, é a forma como a carta foi feita e não vou entrar em detalhes, mas tem que saber que está aqui na carta, datum horizontal. Para esta carta, o datum dela é Sirgas. Sirgas, é isso que você tem que saber. Pronto. E o último pedaço dela, em que parte que está
Essa carta está representando qual parte do estado? Ali, aquele pontinho ali, ó, é Butiá. Quais cartas que estão próximas a ela? São essas cartas aqui. Ela está aqui e as cartas que estão próximas a ela são essas outras aqui. Aqui são os anos de execução das fases de confecção dessa carta. Os cuidados com o manuseio das cartas não serão vistos aqui na instrução, serão vistos num outro vídeo que também está à sua disposição na plataforma do Google Classroom. Mas é importante você saber dobrar sua carta, proteger elas, impermeabilizar elas. Durante a instrução, não usar lápis, usar lápis se ela não estiver plastificada, e usar caneta retroprojetora se ela estiver plastificada, e em campanha fazer uma dobragem correta das cartas. Veremos o vídeo sobre isso em breve. Exemplos visuais da dobragem que ficarão muito melhores nos vídeos. Por fim, na nossa conclusão, assista agora ao vídeo de dobragem das cartas, um vídeo bem interessante e útil, e faça os exercícios. Fé na missão!